Queridos, nós cremos que vivemos o reino de Deus, amém? Nós estamos no reino de Deus. E todo reino, ele é regido a partir de leis e princípios. Todo reino é regido por leis e princípios. Todas as vezes que alguém infringe uma lei de um determinado reino, ou infringe, desobedece o princípio ou uma lei de um reino, naturalmente essa pessoa sofre as consequências dessa desobediência. Se você, por exemplo, no reino terreno, roubar, matar, caluniar, cometer qualquer tipo de ilícito, a lei que rege o nosso país vai alcançar você com a punição que é prevista na lei. No reino de Deus, queridos, não é diferente. O reino de Deus, as leis e princípios do reino de Deus também nos alcançam. Nos alcançam para nós desfrutarmos das benesses do reino, se obedecemos essas leis e princípios, ou sofrer as consequências para o caso de desobediência a essas leis e princípios. Eu estava em casa um tempo atrás, pedindo direção do Senhor sobre algumas decisões que nós precisávamos tomar. E nós temos o hábito de acordar cedo em casa. A gente acorda às 5 da manhã, 5h30. E é o momento que eu faço o meu devocional, é o momento que eu busco a face do Senhor. E aí eu me ajoelhei e orei. Eu disse: Senhor, por onde eu começo? Eu preciso resolver essas questões, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei por onde começar. E como um bom crente, que eu sei que todos vocês são, quando eu quero ouvir algo da parte de Deus, eu vou até o lugar onde Ele fala conosco, que é a palavra dEle. E aí eu vou abrir em qualquer lugar e naquela coisa que meio mística às vezes, mas eu vou abrir em qualquer lugar e Deus vai falar comigo. Aí de repente eu ouvi o Espírito Santo falar comigo: comece pelo princípio. O que nós precisamos, queridos, para tomar decisões é de sabedoria. E o Espírito Santo disse: comece pelo princípio. Provérbios capítulo 1. E eu comecei a ler o livro de Provérbios, comecei a ler o capítulo 1 de Provérbios, e a coisa foi se desnudando diante dos meus olhos. E aquilo que até aquele momento era insegurança, incerteza, medo, dúvida, começou a ficar mais claro. E Deus começou a falar comigo. E eu quero compartilhar com você, querido, um pouco daquilo que Deus falou comigo. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1. E eu quero compartilhar com você uma palavra que eu intitulei de Como ter uma vida com sabedoria. Nós vamos desenvolver essa palavra aqui em torno de todo o capítulo 1, então eu não vou ler ele todo, porque nós vamos passear pelos versículos, amém? O capítulo 1 de Provérbios, ele vai se concentrar, queridos, na sabedoria. Ele vai dizer para nós, basicamente, o que é a sabedoria, para que serve a sabedoria e quais são as consequências daquela pessoa que vive uma vida de sabedoria ou sem sabedoria. Você lembra que eu comecei dizendo que o reino de Deus é estabelecido por princípios, e um desses princípios que o reino de Deus é regido é pela sabedoria. Então, às vezes, eu e você, ou qualquer outra pessoa, nós formulamos planos, intenções, queremos alcançar algo, queremos fazer alguma coisa e não dá certo.
Às vezes a gente quer ter uma vida financeira num determinado patamar e não dá certo. Nós queremos estabelecer algumas conquistas na nossa vida e não dá certo. E a gente vai levando a vida desse jeito. Tentou uma coisa, não deu certo, tentou outra, não deu certo, tentou uma acolá, deu certo, a outra que tentou de novo não deu certo, e vai levando a vida. Só que como bons cidadãos do reino, só existe um jeito, queridos, que assim como na terra, para termos uma vida de prosperidade, nós precisamos de sabedoria, que é um dos fundamentos do reino. Mas, o que é, afinal de contas, sabedoria? Existem culturas ao redor do mundo todo que se utilizam da palavra sabedoria como se fosse algo meramente humano. Na história, na filosofia, nós vemos muitas pessoas, muitos expoentes se auto-intitulando sábios. Mas para nós que cremos no Deus Todo-Poderoso, a sabedoria, a verdadeira sabedoria é aquela que vem dele. Se nós pegarmos o capítulo 1, começa o primeiro versículo dizendo assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino. Em outras versões, a palavra ensino está traduzida por instrução, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. E no versículo 7 o texto diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Feche seus olhos, querido, vamos orar e pedir que o Senhor fale conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, nessa noite reunidos para ouvirmos acerca da Tua Palavra, ouvirmos acerca, Senhor, dos Teus princípios, e nós queremos, Senhor Deus, sair daqui muito melhor do que nós entramos, Senhor Deus. Fala conosco, Pai querido, abre o nosso entendimento, retira todas as escamas, Senhor Deus, dos nossos olhos que nos impedem de ver e nos impedem também de ouvir, Senhor Deus, a Tua Palavra e sermos transformados por ela. Espírito Santo, nós te convidamos para encher este lugar, se fazer presente no nosso meio, porque a Tua Palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, ali Tu estarás, e nisso nós cremos em nome de Jesus, amém? Queridos, afinal de contas, o que é sabedoria? O texto, a palavra sabedoria que aparece no versículo 2, é uma palavra hebraica chamada Chokmah. Essa palavra tem alguns significados. Chokmah pode ser traduzido por habilidade na guerra. Você imagina que para vencer uma guerra não basta sair atirando de qualquer jeito. Existem estratégias de guerra para que uma guerra seja vencida. Hoje eu ouvi uma notícia de que Israel efetuou uma operação na faixa de Gaza e conseguiu recuperar, salvar 4 pessoas que tinham sido raptadas por aquele pessoal terrorista lá, o Hamas. E eu estava lendo o texto em que o general, o comandante daquela operação, ele disse o seguinte: essa operação foi um sucesso, mas foi uma operação muito arriscada, porque ela precisou ser planejada com muito tempo, foi ensaiada durante muito tempo. Para que ninguém morresse, foi necessário muito treino, muita estratégia,
muita preparação. Então, uma das palavras, uma das formas de tradução da palavra chokmah, sabedoria no hebraico, é habilidade na guerra. Sabe aquelas guerras que a gente enfrenta, queridos, na nossa vida, às vezes? Guerra na área financeira, guerra na área familiar, guerra na área conjugal, guerra na área da família, guerra na área profissional. Sabe aqueles desafios que parecem que a gente não vai conseguir superar, porque é muito difícil. O que o texto está querendo nos dizer, querido, é que a sabedoria de Deus nos dá a habilidade para vencer as guerras. Outra tradução possível da palavra chokmah, sabedoria do hebraico, é habilidade em administração. Olha só que coisa interessante. Existe, querido, uma estatística que no meio do povo cristão, no meio do povo evangélico, a incidência de pessoas com graves problemas financeiros, com nome sujo, é muito grande. Ora, nós servimos ao Deus que é dono do ouro e da prata, que é dono de tudo, dono de todas as riquezas. A Bíblia diz que Jesus se fez humilde, se fez pobre, para que nós tivéssemos a partir dele riqueza. E o que explica grande quantidade de pessoas que professam essa fé, que professam esse Deus, estarem endividadas, estarem com o nome sujo na praça? Falta de quê? Sabedoria. Porque o texto, a palavra utilizada no hebraico para definir sabedoria, chokmah, também é traduzida por habilidade em administração. Empresas quebradas, falta de habilidade em administração, sabedoria. Ontem eu li um artigo, um trecho de um livro, que eu até recomendo você ler, que eu achei muito interessante. É um livro em inglês, só que ele tem tradução para o português, mas o título do livro é The Outsiders. Fala sobre os grandes CEOs de empresas. E lá conta a história de um CEO de uma companhia aérea americana, American Airlines, que ele, analisando os dados operacionais da empresa, ele percebeu uma coisa, que quando era servido o lanche para os passageiros, a maioria, mais de 70%, quase 80% dos passageiros não comia a azeitona, todas as azeitonas ou a azeitona da salada que era servida. Então ele, diante daquela informação, ele emitiu uma ordem, né? Ele era o CEO, ele era o presidente da companhia, ele emitiu uma ordem, disse: olha, vamos reduzir uma azeitona da salada. Essa uma azeitona da salada representou uma economia anual de mais de $40 mil. Por quê? Porque um CEO utilizou de habilidade em administração. Queridos, e é isso que diferencia pessoas que têm sucesso no mundo profissional, mundo financeiro, na sua vida financeira, de pessoas que não têm sucesso. A habilidade em administração. Sabedoria. Outra tradução possível para a palavra chokmah, sabedoria, perspicácia. Ou seja, ter um discernimento apurado diante dos desafios. Ter um discernimento apurado diante dos desafios. Às vezes, queridos, a vida ela é mais difícil, é mais complicada, por falta de sabedoria, ou seja, por falta dessa capacidade de discernir os desafios de maneira minuciosa, de maneira apurada. Às vezes é um detalhezinho, veja, uma azeitona, um discernimento apurado, uma percepção apurada, uma azeitona
representou mais de $40.000 de economia. E o que me veio à memória, alguns anos atrás, eu decidi fazer um levantamento desse lá em casa. Aí eu falei, deixa eu ver o quanto eu estou gastando com tudo que a gente tem em casa. Aí eu fui ver Sky, Netflix, internet disso, pacote daquilo, assinatura daquilo outro. Eu fui colocando no papel. Quando eu vi, queridos, chegou em R$1.000 de despesa com coisas, a maioria supérfluas, que pesavam no orçamento. Sabe Sky? Alguém ainda assiste Sky hoje em dia? São poucas pessoas que têm isso. Mas estava lá cobrando e à toa, R$49, não é nada. Mas quando você começa a somar coisas que são desperdiçadas na despensa. Eu lembro de um conhecido que ele fazia só de folhagem, salada, legumes, essas coisas, fruta por mês, R$1.000 de compra só disso. Quando acabava o mês e ele recebia o salário, que ele ia fazer compra de novo no mercado, ele ia na geladeira e metade daquilo que ele comprou estava tudo estragado, ele jogava fora e ele comprava de novo a mesma quantidade. Falta de quê, queridos? Sabedoria. Porque existe uma palavra que o Senhor Jesus liberou. Ele disse: neste mundo tereis aflições. Nós não conhecemos o dia de amanhã. E às vezes aqueles R$400 de salada que estragava na geladeira dele, um dia podem representar o almoço da mesa dele. Uma outra possível tradução para a palavra chokmah, prudência. Ou seja, ter a capacidade de se antecipar a situações inconvenientes ou perigosas. A gente vê muito essa palavra naquelas leis de trânsito, né? O fulano foi imprudente, por isso acidentou, por isso bateu o carro, por isso atropelou não sei quem. Imprudência. O fulano bebeu álcool, aí foi dirigir e bateu o carro. Imprudência. Nós utilizamos muito isso nesse contexto da direção. Mas nós também podemos ter uma vida de imprudência se nós não lançarmos mão da sabedoria. Vou repetir o que é imprudência. O que é prudência? É ter a capacidade de se antecipar a situações inconvenientes ou perigosas. Uns anos atrás eu li um livro chamado A Lógica do Cisne Negro. Alguém já ouviu falar desse livro? A Lógica do Cisne Negro, de um autor chamado Nassim Taleb. Ele, em resumo, o que é o cisne negro? Em resumo, o cisne negro são aqueles acontecimentos inesperados e que quando nós não estamos preparados para eles nos pegam de surpresa. Porque o cisne negro, normalmente o cisne é branco, né? O cisne é aquele, não sei se todo mundo sabe o que é cisne, eu imagino que sim. O cisne negro, ele é muito raro. Ele é tão raro que quando ele aparece, quando nasce um cisne da cor negra, é uma surpresa muito grande. A lógica do livro é: cisne negro na vida das pessoas é o quê? É um acontecimento raro, inesperado, e que quando aparece, olha só, quando ele aparece, se eu estou preparado para ele, eu tenho ganhos elevadíssimos. Esse livro é da área de investimentos financeiros. Quando eu estou preparado para ele, o meu ganho é excepcional. Porém, quando eu não estou preparado para esse cisne negro, o meu prejuízo é muito grande. E aí, sabe, eu vou dar um exemplo rápido para você. Eu estava em meio à leitura do livro. E aí nós decidimos doar um sofá que nós tínhamos para um irmão que estava passando necessidade. Perdeu casa, perdeu tudo, e ele estava reconstruindo a vida.
E nós decidimos doar um sofá para ele, um jogo de cadeira, de mesa e cadeira. Só que a cadeira era de tecido, acolchoado com tecido. E aí, o dia que eu ia levar a cadeira, estava numa picape, o jogo de cadeiras. Eu olhei para o tempo estava limpo. Eu disse, não, então eu vou colocar as cadeiras na picape, vou subir, vou almoçar, descansar um pouquinho, e depois eu vou levar as cadeiras lá na casa do irmão. O jogo de cadeira na casa do irmão. Veja só, eu olhei para o tempo estava aberto. Então eu decidi colocar a cadeira e voltar para casa, para almoçar, etc. Então eu tinha um dado, eu tinha uma informação, o tempo estava aberto. O que aconteceu, queridos? Quando eu estou lá descansando, caiu uma tempestade assim absurda. Um cisne negro, ou seja, um evento inesperado, que, como eu não estava preparado para ele me trouxe um prejuízo. Bagunçou a cadeira toda lá, ficou um negócio feio. Então, quantos cisnes negros acontecem na nossa vida? Quantos eventos inesperados que te pegaram de surpresa e você não estava preparado? Pandemia de 2020. Quantas empresas fecharam? Quantas empresas quebraram? Quantas famílias quebraram? Porque não estavam preparadas para um cisne negro. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Quantas pessoas perderam tudo nessa enchente lá do Rio Grande do Sul? E olha que enchente no Rio Grande do Sul nem é tão cisne negro assim, porque já tem histórico de anos anteriores de enchente lá. E aí o texto bíblico traduz a sabedoria também como prudência. Ou seja, a capacidade de nós nos anteciparmos a situações inconvenientes ou perigosas. Sabedoria também, queridos, pode ser definida como a capacidade de pensar como Deus pensa. Eu achei muito interessante essa definição. Porque num olhar precipitado, a gente pode dizer assim, nunca um homem vai pensar como Deus pensa. O apóstolo Paulo fala isso, né? Quem conhecerá a mente do Senhor? Mas quando essa definição de sabedoria é pensar como Deus pensa, não é necessariamente ser como Deus, mas é ter um comportamento comportamento sábio, de forma tal que nós buscamos viver de acordo com os princípios de Deus. Então, sabedoria é pensar como Deus pensa. Outras definições, por exemplo, sabedoria é a evolução da inteligência. Você já viu uma pessoa muito inteligente tomando decisões erradas? É uma pessoa que, embora seja muito inteligente, racionalmente, intelectualmente, é uma pessoa que não tem sabedoria. Eu já cansei de tomar decisões equivocadas, me achando inteligente. E paguei o preço depois, pela falta de sabedoria. Logo, queridos, sim, uma outra definição, para a gente encerrar a parte das definições. Sabedoria é resolver um problema sem criar outro. Quantas vezes eu e você resolvemos um problema necessariamente criando outros? Sabe aquela história de você pagar uma dívida emprestando dinheiro? Eu empresto dinheiro para pagar uma dívida. Você está resolvendo um problema e criando outro. Falta de sabedoria. Qual que é a conclusão, queridos, que nós chegamos? Para nós que cremos na palavra de Deus como verdade,
que a sabedoria é algo que somente Deus pode dar ao homem. Não se pode comprar. Inteligência nós até podemos comprar. Compra um curso, compra um livro, compra uma educação. É possível nós crescermos em inteligência à medida que a gente investe nisso. É possível. Mas a sabedoria, queridos, não tem preço. Mas embora não tendo preço, a Bíblia diz que Deus dá sabedoria a quem pede. Olha só que coisa interessante. Sabedoria não tem preço, não é possível comprar. A Bíblia diz que junto com a sabedoria anda a riqueza. Ela é muito valiosa. Mas para nós que buscamos ela em Deus, não custa nada. Mas embora não custe nada, tem gente que a rejeita. Nós vamos ver aqui. Então, passada essa etapa de identificar o sentido, a definição de sabedoria, o texto, versículo 2, ele diz assim: para aprender a sabedoria, ou seja, o propósito do livro de Provérbios é para aprender a sabedoria e o ensino. Em outras traduções, a instrução. E essa palavra ensino, instrução, ela vem do hebraico mukar, que significa disciplina, castigo, correção. Olha só que coisa interessante. O texto diz que o que você vai aprender, se você decidir estudar Provérbios, se você decidir buscar a sabedoria de Deus, é que ele serve tanto para a sabedoria quanto para a instrução, o ensino. Ou seja, a tradução é correção, disciplina, castigo. O que é que isso significa dizer, querido? Que a sabedoria anda de mãos dadas com a disciplina e com a correção e com o castigo. Sabe aquela lição que você aprendeu da pior forma? Sabe aquele aprendizado que você teve quando você perdeu algo? Sabedoria. Então você vai pedir sabedoria a Deus. Entenda isso, o que o texto está querendo nos dizer, nos ensinar, que quando nós vamos a Deus: Senhor, eu quero ter sabedoria, significa dizer que Deus não vai com uma varinha mágica botar na tua cabeça sabedoria. Deus vai te fazer, vai me fazer passar por experiências que vão nos tornar sábios. É para dar glória a Deus mesmo, irmão. É para dizer amém mesmo. Porque, queridos, muitos romantizam Deus como se Deus fosse um gênio de lâmpada. Não, Ele é tudo, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Pai querido, é o nosso Pai celestial, é o dono de todas as coisas, é o Criador de todas as coisas, é o dono do universo, é o Todo-Poderoso, é o Jeová Rafá, Ele é tudo. Não é um mero gênio de lâmpada. Com Deus a lógica é diferente, queridos. Com Deus a gente perde para ganhar. Com Deus a gente se humilha para ser exaltado. A lógica de Deus é diferente. Então, como que nós vamos adquirir sabedoria? Deus vai nos colocar em situações em que ali, quando não virmos mais saída, quando não soubermos o que fazer, Ele vai nos levar a viver experiências, coisas que vão nos acrescentar sabedoria, instrução, entendimento. O versículo 3: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Para que serve sabedoria? Para que serve estudar Provérbios? Para obter o ensino do bom proceder. Ou seja, você saber o que tem que fazer.
A justiça, ou seja, aquilo que é certo. O juízo, ou seja, julgar conforme aquilo que é certo. E a equidade, fazer de maneira que agrada o coração de Deus. Para dar aos simples prudência. Você sabe quem é o simples aqui, querido? É o ingênuo, o imaturo. Porque muitas decisões que são tomadas, ou a maioria delas, se não todas as decisões que são tomadas por pessoas ingênuas, por pessoas imaturas, geralmente as consequências são catastróficas. E a Bíblia diz que a sabedoria de Deus, que o ensino de Provérbios serve para dar prudência aos ingênuos. E também para dar aos jovens conhecimento e bom siso. Olha o que diz o versículo 5: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Ouça o sábio. Uma das formas, querido, de nós adquirirmos sabedoria é ouvindo. O problema é que nós vivemos num mundo tão frenético, tão movimentado, de tanta informação para todos os lados, que muitas vezes a gente só quer falar e não para ouvir. Onde é que nós vemos isso? Você vai na rede social, no Instagram da vida, vai no Twitter da vida, e alguém faz alguma postagem, alguma informação, posta algum vídeo, qualquer coisa, você vai ver lá centenas, milhares de comentários, cada um dando o seu teco e dando a sua opinião, mas ninguém parou para ouvir, para aprender. Numa discussão, você vê pessoas um digladiando contra o outro com palavras, e ninguém para ouvir. O que a Bíblia está querendo nos ensinar, querido, que existe sabedoria no ouvir. A grande maioria das vezes que eu e você não temos sucesso em algo na vida, ou temos prejuízo nas várias áreas da nossa vida, é porque a gente quer mais falar do que ouvir. E o texto diz: ouça o sábio e cresça em prudência. Para termos a prudência, ou seja, a habilidade de se antecipar, precisamos ouvir mais e falar menos. Tem um filósofo grego, eu esqueci o nome dele, que diz aquela frase: nós temos 2 ouvidos e uma boca, que é para que a gente ouça mais e fale menos. É uma frase bíblica. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Agora o versículo 7. O versículo 7, queridos, eu diria que é a base de tudo que diz respeito à sabedoria. Porque sem o que está escrito aqui, ninguém adquire sabedoria. O texto diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Princípio, queridos, é o início, é o pré-requisito. Então o pré-requisito para que alguém tenha sabedoria, e a sabedoria que vem de Deus, é ter o temor do Senhor. E você sabe que eu já tenho 15 anos de crente, e durante quase todos esses 15 anos, eu queria entender melhor o que era saber, o que era ter temor de Deus. Uma coisa eu tinha certeza, que não era ter medo de Deus, isso eu tinha certeza. Só que eu não conseguia, eu tinha uma noção superficial do que era temer a Deus, e eu pedi a Deus: eu quero entender o que é temer a Ti, temer. E agora, pouco tempo atrás, eu e a Monique, nós viajamos, fomos fazer um curso fora. E o pastor disse uma frase para explicar o que é temer a Deus. E eu finalmente entendi a profundidade do temor de Deus. E ele explicou contando uma história. Todo mundo já ouviu falar de Martin Luther King? Já ouviu falar? Todo mundo ouviu falar? Sabe quem é?
Foi um pregador americano jovem que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos. E ele foi o expoente maior pela conquista dos direitos civis dos negros naquela sociedade, que era uma sociedade, naquela época, bem discriminatória. E ele escreveu uma carta, ele estava fazendo um curso em outra cidade, ele era crente cristão, crente desde criança, o pai dele era pastor. E ele foi fazer um curso numa outra cidade, jovem ainda, adolescente ali, por volta dos 17 anos, 16 anos de idade, 18. E ele escreveu uma carta ao pai dele, que era pastor. E na carta ele disse o seguinte para o pai dele. Ele disse: pai, não se preocupe, porque aqui eu não estou fazendo nada que eu não faria na sua frente. E ele usou essa história de Martin Luther King para explicar o que é temor de Deus. Temor de Deus é você não fazer aquilo que vai desagradá-lo. Temor de Deus é honrá-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo como seu Pai Celestial, tendo a convicção de que Ele está vendo você, vendo o que você está fazendo, e você, por amor, por honra e por reverência a Ele, você não faz nada que você não faria se Ele não estivesse na sua frente. Isso me lembrou uma palavra que eu ouvi alguns anos atrás, do pastor Luciano Subirá, e o título da palavra era: quem é você quando ninguém está olhando? E eu lembrei daquela palavra: quem é você quando ninguém está olhando? Porque quando ninguém está olhando, você revela quem de fato você é. Só que para eu e você, que somos cristãos, crente no Deus Todo-Poderoso, nós tememos a Deus quando nós temos a convicção que, embora sozinho no mundo físico, Ele está em todos os lugares, Ele vê todos os momentos e tudo que eu faço na minha vida. E é diante dessa convicção que é a fé nesse Deus, de que Ele, embora eu esteja sozinho, Ele está lá comigo, porque Ele me vê, Ele vê tudo, em todos os lugares, e eu o honro, e eu o reverencio, e eu o respeito, e eu me preocupo com o que Ele pensa de mim, pensa acerca do que eu estou fazendo. É então que eu temo a Deus. Isso é temor de Deus. É estar preocupado com o que Ele vai sentir com o que eu fizer. Então o texto diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus não dá, queridos, sabedoria para quem não o teme. Deus não dá sabedoria para quem não se importa com o que Ele sente. Deus não dá sabedoria para quem ignora o que Deus pensa. Porque o texto diz que o temor do Senhor é o pré-requisito que você precisa ter para que Deus derrame sabedoria na sua vida. Você lembra que eu comecei dizendo que o reino de Deus é estabelecido, ele é regido por princípios. Você quer ter uma vida próspera? Obedeça aos princípios. Você quer ter uma vida de vitória? Obedeça aos princípios, porque todo princípio e toda lei tem consequência. E a consequência para quem obedece os princípios de Deus é ser alvo das bênçãos e da prosperidade de Deus. Mas você não tem, eu e você não temos como ser alvo dessa bênção, dessa prosperidade, se nós não tivermos sabedoria. E sem sabedoria a gente não alcança aquilo que ela promete, que daqui a pouco eu vou ler com você. Mas para ter sabedoria precisa temor de Deus. Para ter sabedoria precisa temor de Deus. Eu quero aproveitar e convidar você a fazer um ajuste com o Senhor. Caso você não esteja vivendo uma vida em temor. Continuando.
Porque olha o que o texto diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Sabe o cara que está a 140 numa rodovia? O que é que a gente diz? Esse cara é louco. Sabe o cidadão que passa um sinal vermelho com 100, 200 por hora? A gente diz o quê? Esse cara é louco. Por quê? Porque ele está infringindo uma lei terrena, que é a do limite de velocidade, que é do sinal vermelho, que tem que parar. Por quê? Porque senão ele vai atropelar alguém, vai acontecer um acidente, pessoas podem morrer. Aí a gente olha para ele e diz: esse cara é louco. Só que a Bíblia chama também de louco aqueles que desprezam a sabedoria e o ensino, que são as leis que regem o reino de Deus. Uma vida sem sabedoria é uma vida de loucura, queridos. Então, do primeiro versículo ao 7º versículo, nós temos o objetivo do livro. Qual é o propósito do livro? Ensinar sobre sabedoria. Então, o que é que nós entendemos até aqui? Que a sabedoria divina anda intimamente relacionada com a disciplina, com o castigo e com a correção do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 11, diz que Deus repreende aquele a quem ama. Pai, eu quero sabedoria, porque eu preciso tomar uma decisão importante. E aí, diante dessa necessidade de você tomar uma decisão importante, você não se comporta com sabedoria, mas você pediu sabedoria lá atrás. O que é que Deus vai fazer? Repreendê-lo, corrigi-lo, porque a Bíblia diz: o pai repreende o filho a quem ama. E olha o que Jó disse. O livro de Jó diz assim, capítulo 5, versículos 17 e 18: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Queridos, ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser confrontado. Porque existe dentro de nós uma coisa chamada orgulho. Mas você deve lembrar que agora há pouco eu disse que a lógica de Deus é diferente da nossa. É exatamente naquilo que nós não gostamos que Deus trabalha através da nossa vida, e trabalha na nossa vida. Olha o que o texto diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. O texto não diz bem-aventurado é o homem a quem Deus abençoa, diz o texto diz bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. E ele dá um conselho: não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que foram curadas de câncer? Você já ouviu? Por exemplo, quantos testemunhos você já ouviu de pessoas que perderam tudo e depois se reergueram? O próprio Jó perdeu tudo: bens, filhos, dignidade, perdeu o respeito das pessoas, perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Mas a Bíblia diz que Deus, ao final do tempo que ele passou essa dificuldade, ganhou do Senhor 2 vezes mais do que ele tinha. Você sabe o que foi esse período em que ele perdeu tudo? Foi a repreensão do Senhor. Às vezes nós queremos olhar as lutas da vida como desgraça, mas são essas lutas que muitas vezes vão tirar você de um caminho de uma desgraça muito maior e irreversível. Queridos, o meu pai, ele foi alcoólatra a vida toda.
E ele vivia uma vida longe de Deus a vida toda. E quando eu me converti, eu passei a orar por ele e por toda a minha família, em especial pelos meus pais, meus irmãos. E eu dizia: Senhor, salva o meu pai, faça o que for necessário, mas salva a vida do meu pai. Claro que quando a gente faz esse tipo de oração, faz o que for necessário, no nosso coração a gente está pensando em coisa boa. Mas em 2015, foi 2015, amor? Monique, foi 2015, né? 2015 a gente descobriu que o meu pai tinha câncer. E quando a gente descobriu que ele tinha câncer de pulmão, já tinha irradiado para o corpo todo. Tinha na perna, tinha no cérebro, tinha em vários lugares. Tinha na coxa, tinha aqui no pescoço. Para uma pessoa que não tem a esperança que Deus dá, foi uma desgraça. A metástase que já estava no cérebro dele, já estava quase pegando quase a metade do cérebro dele. Todos os profissionais da área dizem que com câncer no cérebro a pessoa não vive mais do que 6 meses. O meu pai, queridos, viveu ainda 2 anos com câncer. Foi uma fase muito difícil. Para quem já viveu essa vida de hospital, sabe como que é. Corre para o hospital e ele tinha muita convulsão, então era aquele desespero, correr para o hospital. Mas o meu pai, queridos, ele era um homem amargo. Meu pai era um homem muito amargurado, triste, revoltado com a vida, agressivo, bruto. Tratava minha mãe muito mal, muito mal. Nos tratou também muito mal, eu e meus irmãos. Mas eu posso dizer para você, queridos, hoje, com os olhos e o entendimento que eu tenho hoje, claro que no meio do furacão, ninguém está feliz. Mas quando eu olho para trás, querido, eu digo para você, aqueles 2 anos foram os 2 anos que Deus transformou a vida do meu pai. No meio do furacão, no meio da guerra, ele disse: eu quero Jesus. E hoje eu tenho convicção que meu pai está na glória, morando com Deus eternamente. E sabe do que mais, queridos? Meus pais viviam 40 anos, viviam amigado. Dentro desses 2 anos, a minha mãe viveu com ele um casamento que eles nunca tiveram. A começar pelo casamento em si, eles casaram na igreja, ela de vestido de noiva, ele de paletó e gravata, doentezinho, fraquinho, mas foi lá, subiu no altar, um pastor celebrou o casamento. Mais de 40 anos, querido, mais de 30 anos, só convivendo. E eles decidiram casar, casaram-se. E eles viveram uma lua de mel que eles nunca tiveram. Em mais de 30 anos de relacionamento. Nos 2 anos do furacão. Agora, por que eu estou contando essa história para você, querido? Porque nós precisamos entender que a repreensão do Senhor é um instrumento que Ele usa para nos dar sabedoria. Então, quando você estiver tendo uns problemas, vivendo problemas, uma vida difícil, só louve e agradeça a Deus. Se você crê em Cristo Jesus como Filho de Deus, você crê que o Deus Todo-Poderoso é o teu Pai, é o teu Senhor, e você está no meio de uma guerra, e você está pedindo sabedoria de Deus, e você está pedindo provisão do Senhor, e você está pedindo uma mudança de realidade, você está pedindo algo para Deus, mas parece que a coisa está difícil, está apertada, agradeça ao Senhor, louve a Deus, porque a Bíblia diz que Deus ama, Deus repreende a quem Ele ama, e o propósito da repreensão do Senhor é entregar para mim e para você a sabedoria que vai nos levar a ter uma vida próspera e abundante, amém? Se você está entendendo, querido, dê um aplauso ao Senhor.
Agora eu vou avançar. Versículo 8 diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Aqui o texto está falando com o filho biológico, sim. Não deixes a sabedoria do teu pai, não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça e colar para o teu pescoço. O que a Bíblia está dizendo? Que se você, enquanto filho, um filho biológico, que ainda está debaixo da autoridade dos seus pais, e você os obedece, você ouve o que eles falam, o diadema de graça e o colar no pescoço significa honra. Você vai ter uma vida de honra. Isso é promessa, está escrito. Mas só também que a conotação desse filho não é só o filho biológico. Aqui está falando também para nós como filhos. Enquanto nós ouvimos o ensino do nosso Pai Celestial e a instrução dele, nós também teremos uma vida de honra. E ouvir o Pai é sabedoria. Por que esse tempo que nós vivemos um tempo que a gente vê filho rebelde para um lado, filho rebelde para o outro, filho morrendo embalada, filho morrendo assassinado? Rebeldia. E a rebeldia atrai desgraça. A partir do versículo 10, ao versículo 14, o texto vai falar de que forma um filho, seja um filho biológico, seja um filho espiritual, de que forma ele pode deixar de ter sabedoria. Diz o texto: filho meu, se os pecadores querem te seduzir, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Essa proposta dos ímpios a esse filho: acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos nós uma só bolsa. O Senhor está dando um conselho de sabedoria. Ele diz assim: filho meu, se os pecadores querem te seduzir, não o consintas. Qual que era o plano dessa sedução? Praticar injustiça, roubar, matar. Com que propósito? Diz o texto: acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Ou seja, todas as vezes, filho meu, o texto está dizendo, todas as vezes, meu filho, que você vier a você uma proposta para você ganhar algo, seja status, seja dinheiro, seja alguma coisa, o texto diz: não aceite. Porque, queridos, a arma do inimigo contra nós é a sedução. E a sedução está intimamente relacionada com a nossa concupiscência, com aquilo que nós desejamos. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Concupiscência dos olhos, querido, é dinheiro. O que uma pessoa é capaz de fazer por dinheiro? Se você fosse um empresário, prestador de serviço, e você fosse entrar numa licitação para prestar serviço para um órgão público, e aí o contratante chamasse você e dissesse assim: olha, eu te dou o contrato, mas você tem que me dar X, desviar X para mim, para a campanha política, e aí você ganha o contrato. Concupiscência dos olhos é a sedução. Você que é marido, você que é esposa, de repente tem alguém lá no teu trabalho te seduzindo, te falando coisas que estão entrando no teu ouvido e estão mexendo com o teu coração, mexendo com as tuas emoções. Aquela mulher que passa
se oferecendo para você que é homem. A proposta do inimigo para nos derrubar é a sedução. É mexer com as nossas emoções, concupiscência da carne. E a soberba da vida é o poder. Sabe aquela frase, quer conhecer um homem, dá poder a ele? É isso. Mas o texto que está ensinando sabedoria, ele está dizendo: se, filho meu, você for seduzido, não aceite. Ainda que seja para você ganhar algo, não aceite. Versículo 15: filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Um ensino de sabedoria. As pessoas com as quais você tem relacionamento podem te influenciar para o bem ou para o mal. Não, mas eu não... Isso não me influencia. Tem um livro, que eu sempre falo, já devo ter falado isso umas 2 vezes aqui. Um livro de 2 pesquisadores de Harvard. James Foley e não sei o que, um outro nome lá. O título do livro, O Poder das Conexões. Qual foi a investigação desses pesquisadores? São PhDs de Harvard. Eles queriam saber se uma pessoa que é inserida num grupo de outras pessoas, se ela pode ou não ser influenciada de alguma forma. Ou seja, se o grupo social no qual alguém está inserido é capaz de influenciar essa pessoa. Dentre tantas outras conclusões que eles tiveram, que eles chegaram, uma das que mais me chamou a atenção foi: uma pessoa com depressão é capaz de influenciar pessoas num raio de 1 quilômetro. Então veja, depressão não fala, né? Ei, olha, eu estou com depressão, toma depressão para ti. Não é assim. Só a energia, só as palavras, só o comportamento daquela pessoa é capaz de influenciar pessoas num raio de até 1 quilômetro. Então eles comprovaram cientificamente, estatisticamente, que as conexões entre as pessoas, ou seja, os relacionamentos, podem sim influenciar o nosso comportamento. Não é à toa que o primeiro salmo diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é o homem que não se envolve com gente que não segue, digamos assim, os mesmos princípios e valores. E o autor do livro está nos ensinando como uma regra de sabedoria: filho meu, não te ponha a caminho com eles. Com quem? Com essa gente errada. Por quê? Porque, olha o que diz: guarda das suas veredas os pés, ou seja, não ande no caminho com eles, porque você vai ser influenciado. E você vai acabar fazendo o que não queria, o que não deveria. E o versículo 19 diz assim: tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Continuando, queridos. Grita na rua a sabedoria, versículo 20. Nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Eu fiquei meditando nesse trecho. Como assim a sabedoria clama nas ruas, clama nas praças, clama nas portas das cidades? Como assim? Por que, Senhor? Eu perguntei. Porque parece que sabedoria é algo limitado a poucas pessoas. Mas o que o texto está dizendo, queridos, é que a sabedoria, ou seja, os princípios de Deus estão aí, em todos os lugares, para nós lançarmos mão dele. Onde você vai ter uma igreja? Onde você está, tem alguém que é crente, que conhece a Deus, que conhece a Bíblia? Onde você está, hoje em dia está em todos os lugares.
Então a sabedoria está em todos os lugares. Nós só não lançamos mão se não quisermos. Hoje, tem países que não, mas hoje no Brasil você pode ir numa loja e comprar um livro, comprar uma Bíblia. Está em todos os lugares, querido. Nós não temos desculpa para uma vida sem sabedoria. Nós não temos desculpa para uma vida sem Deus. Nós não temos desculpa para isso, queridos. E aí, no versículo 22, eu achei muito interessante. A sabedoria que é personificada, e ela fala com as pessoas no seguinte sentido. Ela faz uma pergunta: até quando, honestos, amarei a necessidade? Ou seja, até quando, tolos, vocês vão amar as tolices? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecerei o conhecimento. Ele fala com 3 grupos de pessoas aqui. A sabedoria fala com 3 grupos de pessoas. Ela pergunta: até quando, honestos, tolos, vocês vão amar a tolice? O tolo é aquela pessoa que rejeita a sabedoria. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. Ou seja, quem é o escarnecedor? Aquela pessoa que zomba da sabedoria. Não preciso disso aí não, rapaz. Isso é crendice, isso aí é religiosidade. Não precisa disso não. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. O louco é aquele que ignora as leis, os princípios, o que é certo. Atentai para a minha repreensão, diz a sabedoria. Quando ele diz assim, queridos, atentai para a minha repreensão, é que às vezes nós estamos passando uma luta, uma dificuldade, estamos passando por uma repreensão e não estamos entendendo o que está acontecendo. Às vezes Deus está falando com você, querido, em meio a uma crise. Atentai, presta atenção, analisa, observa, se liga, varão, no que está acontecendo na tua vida. Às vezes Deus é te puxando a orelha para você corrigir uma rota que está errada. Atentai para a minha repreensão. Qual que é o benefício disso? A sabedoria responde: eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Precisamos orar pedindo: Senhor, me dá entendimento, me dá discernimento para entender o que está acontecendo e o que tu está fazendo na minha vida. Agora vejam como é sério isso. A sabedoria ainda personificada, ela diz o seguinte: mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Sabe aquela pessoa que apanha na vida e não aprende? Sabe? Rapaz, você apanha e não aprende. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura. Eu achei interessante isso aqui. A sabedoria personificada está dizendo: o dia que tu quebrar a cara, eu vou rir de ti. Porque o escarnecedor, ele ri das coisas de Deus. O escarnecedor, ele zomba das coisas de Deus. E a sabedoria está dizendo: o dia que tu quebrar a cara, eu vou rir de ti também. Ah, não, mas isso Deus é amor, Deus não faz isso. Você já ouviu aquela frase: Deus é amor, mas também Deus é justiça? Deus jamais vai quebrar os seus próprios princípios, querido. Também eu me rirei na vossa desventura, e vindo o vosso terror eu zombarei.
Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Uma vida sem sabedoria, querido, é uma vida de aperto e de angústia. Olha o versículo 28. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Parece duro isso, né? Como assim Deus não vai se importar com a minha luta? Como assim Deus não vai se importar com a minha dor? Na época que meu pai estava doente, a gente vivia em um hospital. Tem um setor lá no Hospital Geral, que é o UNACOM, que é de pessoas com câncer, quem fazem tratamento de câncer lá. E um dia eu estava lá, esperando meu pai, tomando a medicação dele, eu estava do lado de fora lá esperando. E aí eu vi uma senhora entrando numa cadeira de roda, gritando assim, com muita dor, e ela gritava assim, ai meu Deus, gritando de dor. E quando eu vi aquela cena, meu coração se encheu de compaixão, eu comecei a me emocionar, e eu falei com Deus, eu disse, Senhor, por que essas pessoas clamam a Ti, choram de angústia e de sofrimento, clamando a Ti? Por que o Senhor não cura essas pessoas? Por que as pessoas não levantam daí? Por que não acontece um milagre? Por que não acontece alguma coisa, se elas estão clamando a Ti? Eu ouvi Deus falar no meu espírito, dizendo exatamente o que está escrito aqui. Porque elas só me procuram quando elas precisam de mim. Quando elas estão bem, estão por cima, quando está tudo bem, elas têm uma vida de qualquer jeito. Não se preocupam comigo, não me buscam, não me amam, não me honram, mas quando estão apertadas, em angústia, sofrendo, elas sabem clamar a mim. Mas Deus não é um Deus de misericórdia, Deus não é um Deus de compaixão, sim, queridos. Deus é infinito em misericórdia, infinito em amor, infinito em compaixão. Mas a Bíblia diz também que Deus não se deixa escarnecer. O livro de Gálatas fala isso, capítulo 6. De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então Deus falou comigo que aquilo lá era uma colheita. Pelo menos aquela pessoa que eu vi e falei com Deus ali, estava apenas colhendo aquilo que plantou a vida toda. Aí vem alguém dizer assim, mas e o ladrão da cruz? Que teve uma vida errada a vida toda. Nos últimos minutos, antes de morrer, clamou a Jesus, e Jesus disse, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Não é a mesma coisa? Aquele ladrão da cruz, querido, se arrependeu ali antes de morrer. Mas o que é que o texto diz? Como negaram o conhecimento de Deus, como negaram a sabedoria de Deus a vida toda, mesmo diante da repreensão, porque veja, o texto diz, e não quisestes a minha repreensão. Isso é muito sério, queridos. Deus tem uma vida de paz e de prosperidade para cada um de nós. Mas Deus não se deixa escarnecer. Ninguém zomba de Deus. Se você está sendo repreendido pelo Senhor, se você está passando por uma fase de conserto, louve ao Senhor e agradeça porque Ele te ama. A Bíblia diz que Deus repreende somente a quem Ele ama. Aceite a repreensão do Senhor. Pergunte, Deus, o que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? O que eu preciso mudar que eu ainda não mudei? O que eu preciso consertar? Qual a brecha que eu preciso fechar?
Versículo 28, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Sabe o que é interessante? Tem um outro versículo que diz assim: buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscardes de todo o vosso coração. São dois tipos de pessoas. Porque ele diz assim: vocês me procurarão e não me encontrarão. Mas tem um outro lugar que diz: se você me buscar, vai me encontrar. Contradição? Não. Aqui é a pessoa que é repreendida e não aceita a repreensão. Lá é a pessoa que busca a Deus e o encontra quando o busca de todo o coração. Ele olha e diz: Senhor, eu te quero, Senhor. Eu quero Deus para a minha vida. Transforma o meu ser, transforma a minha casa, me dá sabedoria, Senhor. Senhor, eu tenho errado, eu tenho pecado, eu tenho feito tudo que te desagrada, mas eu me arrependo no dia de hoje. E eu te peço, Senhor Deus, muda a minha história. Buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Por que que ele diz que essas pessoas que rejeitam a correção do Senhor não vão achá-lo e não vão encontrá-lo? Versículo 30 diz o seguinte, 29, porquanto aborreceram, odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Queridos, desprezar a repreensão do Senhor é suicídio. É estupidez. E veja, eu não estou falando de ímpio. Eu estou falando de nós, cristãos, que dizemos que conhecemos a Deus. Mas fazemos a coisa do nosso jeito. Quebramos a cara. Somos repreendidos pelo Senhor. E não aceitamos a repreensão. É loucura. É estupidez. Para usar uma palavra mais chula, é burrice. Porquanto odiaram, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, ou seja, não preferiram se importar com o que Deus pensa, com o que Deus sente. Estou nem aí, é do meu jeito, eu quero isso e vou fazer, pronto, acabou. Nós ouvimos uma frase nesse curso que a gente fez. Eu e Monique, a gente gosta de viajar, às vezes nem que seja aqui para o Curiaú, bora viajar, bora. Pega o carro e bora para o Curiaú. Só que o pastor lá falou uma frase que falou no íntimo da minha alma. Ele disse assim: ah, vai viajar, é? Não pergunta para Deus, não? Eu disse: caraca, eu nunca perguntei para o Senhor se eu deveria ir para o Curiaú, para Belém, para São Paulo. Eu nunca perguntei para o Senhor: Senhor, te agrada ou te desagrada eu comprar uma passagem para viajar para tal lugar e tal data? Eu estou dando exemplo de viajar, mas pode ser qualquer decisão. Senhor, eu vou desrespeitar algum princípio, eu vou te desagradar se eu fizer tal coisa? Isso é uma vida de temor, queridos. É ter relacionamento com Deus, é se importar com o que Deus pensa, com o que Deus sente. Portanto, versículo 31, e eu já estou acabando. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento. O que você plantar, você vai colher. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. E qual que é a recomendação bíblica? Não se estribe no seu próprio entendimento. Não se estribe no seu próprio entendimento, ou seja,
Busque a Deus em tudo que você vai fazer. Pergunte para o Senhor. Versículo 32 e 33 para encerrar. Os nécios, ou seja, os tolos, são mortos por seu desvio. E aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Em uma outra versão, em vez de impressão de bem-estar, diz assim: os loucos, e aos loucos a sua prosperidade os leva à destruição. Queridos, eu dei um testemunho numa reunião que teve aqui alguns dias. Eu, Monique, nós uma vez ministramos um seminário de inteligência financeira aqui em 2019. Foi 2019, né, amor? Por aí, né? 2020 veio a pandemia. 2020 e 2021 a gente passou um aperto financeiro gigantesco. No ano anterior tínhamos ministrado um seminário de inteligência financeira e um ano depois a gente estava clamando: Deus tem misericórdia. Por quê, queridos? Porque a Bíblia diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Se você ensina algo, se você prega algo, se você acredita em algo, viva de acordo com aquilo que você prega, acredita e vive e ensina. Porque aquilo que você ensina vai te encontrar em algum momento. Aquilo que nós ensinamos aqui em 2019 sobre inteligência financeira, está tudo certo, querido. Princípios e valores e ensinamentos que são perfeitos, está tudo certo, não tem nada de errado. O errado foi não viver aquilo que nós ensinamos, e a gente pagou um preço por isso. É o que está dizendo o texto. A sua impressão de prosperidade, aos loucos a sua impressão de prosperidade os leva à perdição. E eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria concluir dizendo o seguinte: lembra qual que é o título dessa palavra, dessa mensagem? Como ter uma vida de sabedoria. Uma vida de sabedoria. Em primeiro lugar, temer a Deus. Se importar com o que Ele pensa, com o que Ele sente. Buscar a Deus antes de todas as decisões. Isso é uma vida de temor. Aceitar a repreensão do Senhor e perguntar a Deus o que eu preciso aprender aqui. O que eu ainda não aprendi. O Senhor, que o meu orgulho não está deixando eu ver, eu enxergar, eu entender. Qual que é a promessa, queridos? Para quem dá ouvidos à sabedoria do Senhor. Versículo 33. Mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Você pode dizer um amém? Eu vou repetir, queridos. Mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Queridos, eu não sei como é que está a sua vida e nem me interessa. Mas Deus se interessa. Se você tem vivido uma vida de desajustes em alguma área ou em algumas áreas da sua vida, eu quero te dizer que a solução é a sabedoria do Eterno. A sabedoria de Deus resolve todo e qualquer problema. E não só isso, queridos, a sabedoria de Deus te faz chegar num patamar maior do que aquele que você já está. Que também é capacidade e habilidade de administração. Para nós chegarmos, querido, a habitar num lugar seguro, tranquilo e sem temor do mal, não tem outro jeito, só com sabedoria. E eu repito, para ter sabedoria é necessário o temor do Senhor.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Feche seus olhos, querido, nós vamos louvar. Mas antes de louvarmos, eu queria, você de olhos fechados, eu queria fazer 2 perguntas para você que está aqui hoje e para você também que está nos ouvindo pelo YouTube, pela internet. Só existe, queridos, uma forma de você ter temor do Senhor. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus enviou ao mundo o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, queridos, foi enviado por Deus ao mundo para morrer por nós. Mas para quê? Qual o propósito? Para nos dar vida eterna com Ele. Mas é necessário, queridos, que aquele que nunca confessou Jesus, aquele que nunca entregou sua vida para Jesus, é necessário que o faça. Por isso eu pergunto nessa noite se tem alguém aqui nesse lugar que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, para que tenha a sua vida transformada, para que tenha uma vida de temor do Senhor, para que tenha uma vida de prosperidade, de sabedoria, vida transformada, habilidades, tudo aquilo que Deus promete. Se tem alguém nessa noite que nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus e gostaria, entendeu essa palavra e gostaria de fazer isso, eu quero te convidar a levantar sua mão nessa noite. É a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar alguém lá com o irmão, dar um abraço nele. E se tem alguém que se desviou por qualquer motivo dos caminhos do Senhor e gostaria de voltar à casa do Pai, a hora é agora. Levante sua mão, que Deus quer te dar um tempo de vitória. Deus quer te dar uma vida tranquila, uma vida abençoada. Mas para isso você precisa decidir hoje, entregar sua vida a Jesus, ou então voltar aos caminhos do Senhor. E eu quero te dizer que as promessas do Pai vão te alcançar em nome de Jesus. Mais alguém para entregar sua vida a Jesus? Mais alguém para voltar para a casa do Pai? Glória a Deus. Alguém para dar um abraço no irmão ali atrás? Hoje é noite de salvação, queridos. Aleluia, aleluia. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Mas alguém gostaria de entregar sua vida a Jesus? Eu quero te dizer, assim como disse o texto, aqueles que não deram ouvido à repreensão do Senhor não serão alcançados pela sua graça. Mais alguém para entregar sua vida a Jesus nessa noite? Aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Alguém para dar um abraço na irmã ali? Aleluia. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Adore ao Senhor, querido. Hoje é noite de salvação. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Adore ao Senhor, querido. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Aleluia. Aleluia. Eu quero ver a partir da perspectiva do Senhor. Mais alguém para Jesus nessa noite? Levante sua mão, querido, não perca essa oportunidade. Deus está te chamando. Deus está te chamando para uma vida de prosperidade, de paz e de bênção, de alegria. Quero estar atento a cada movimento seu. Então vem. Aleluia.
Abre os meus olhos, vem. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os meus ouvidos, vem. Abre os nossos ouvidos, Eu Senhor. quero estar atento a cada movimento seu. Aleluia. Então vem. Abre os meus olhos, vem. Aleluia. Abre os meus ouvidos, vem. Abre, Senhor, nossos Eu ouvidos. quero estar atento a cada movimento seu. Aleluia. Você que levantou sua mão, que decidiu hoje entregar sua vida a Jesus, repita essa oração comigo. Repita essa oração, feche seus olhos. Diga assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu te entrego o meu coração. Entra na minha casa, Senhor. Transforma a minha vida. Deus, eu quero um dia viver contigo na eternidade. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, querido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Vamos agradecer o Senhor, querido. Que grandes coisas Ele tem feito por nós. Amém? Vamos pedir mais sabedoria do Pai. Vamos buscar a face de Deus. Sejamos sábios, queridos. Temer ao Senhor é sabedoria. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria liberalmente. Sabe o que é isso? Ele dá de graça. Ele dá em quantidade. Basta buscá-lo e buscá-lo com todo o nosso coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, queremos te dar graças, Senhor Deus. Porque hoje, meu Deus, a tua bondade se fez presente no nosso meio. A tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão, o teu amor foi evidente nesse lugar, nessa noite, Pai. Nós queremos te agradecer por essas pessoas, por essas vidas que hoje disseram sim para o teu chamado. Que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoá-los com toda a sorte de bênção, meu Pai. Que naquilo, Senhor Deus, que eles buscam em Ti, que eles precisam em Ti, que eles possam ver claramente, nitidamente em suas vidas, Senhor. Muito obrigado por todos os Teus benefícios, meu Pai. Que possamos, Senhor Deus, sentir a Tua presença durante essa semana que vai entrar, meu Pai. Que o Senhor possa falar conosco e mais do que isso, que nós possamos Te ouvir em tudo aquilo que o Senhor fala conosco. Muito obrigado. Leva-nos em paz e em segurança, meu Pai. Em nome de Jesus, quem crê e concorda, diga. Dê um aplauso ao Senhor.